Oi, pessoal, eu sou Gisele Cunha da Audaces, coordenadora de treinamento e desenvolvimento, trabalho há 9 anos na Audaces. E para o nosso podcast de hoje, nós temos a Karine, da Etiqueta Certa. Oi, Karine, tudo bem? Tudo bem. Como você tá? Tô bem. Fez boa viagem? Sim, vim direto de São Paulo, especialmente para gravar com vocês. Legal. Uma honra estar aqui. Bom, hoje o nosso tema é um tema muitíssimo importante, que fala sobre um insumo, que é o insumo da etiqueta de composição que a gente tem nas nossas roupas. E a Etiqueta Certa vem para automatizar esse processo, para facilitar e trazer toda a regulamentação que a gente necessita para esse insumo. Então, Karine, hoje eu queria conversar contigo um pouquinho, assim, ó, entender o que é essa regulamentação, o que a gente precisa ter nessa etiqueta. Porque tem regras, tem normas, tem formatações. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente dessa regulamentação e como a Etiqueta Certa ela consegue trazer pra gente essa automatização e essa gestão da criação ali das etiquetas. Tá bom, muito obrigada. Vamos lá. Eu trouxe aqui uma apresentação para guiar a gente, porque a gente fala bastante e se deixar a gente vai fazer um podcast de 10 horas. Vamos lá. Bom, prazer, né, pessoal? Karine, sou uma das fundadoras da Etiqueta Certa, tá? Tenho uma formação específica no setor têxtil e desde quando eu comecei a trabalhar ali no setor em 2009, daqui a pouco já tá para fazer de 14 para 15 anos já, venho me especializando, estudando, junto com a minha sócia, Mariana, nessa questão das regulamentações de etiquetagem. É um assunto que é interessante, assim, porque quando você faz uma faculdade de moda, uma faculdade de engenharia têxtil, às vezes ele nem é tratado. Exato. Ou quando ele é tratado de uma forma muito superficial. Uhum. E aí, quando você vai ali, um estilista, uma pessoa que vai trabalhar na produção, na criação da etiqueta, se depara com uma surpresa e normalmente fica assim, tá, mas o que é isso? Como eu faço? Onde eu encontro? E é uma dor realmente ali de quem trabalha na indústria da moda, porque é uma regulamentação. Hoje, a única regulamentação específica do setor de moda é a regulamentação para criar etiqueta de composição, né? Então, a gente veio ali para conseguir resolver muitas das dores, resolver muitos dos problemas e realmente ajudar a tornar a criação da etiqueta um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil. Então, o que é a Etiqueta Certa, né? A gente surgiu ali entre 2017 e 2018 e é uma empresa focada na regulamentação de etiquetagem e a gente trabalha ali para assegurar a conformidade por meio de tecnologia e inovação. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente como a gente faz isso, mas a gente realmente se diferencia para conseguir assegurar essa conformidade por meio de tecnologia. Legal. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que é essa regulamentação, como ela é, e, enfim, como que a gente tem que entender isso dentro da empresa. Então, ela é uma regulamentação do Inmetro. O Inmetro, ele regula vários setores da economia com o objetivo de dar transparência, ajudar o consumidor final, tá? Então, vamos pensar ali, a gente como consumidor, a gente tem extintor de incêndio, pneu de carro, cadeirinha para o bebê tá ali no banco de trás do carro, visando segurança, visando que a gente realmente esteja comprando ali um produto de qualidade, de uma empresa responsável, que responda ali pela aquilo que ela está entregando e vendendo no mercado. Peraí, será que tá bom? Acho que tá. Na etiqueta do produto de vestuário, têxtil, enfim, é a mesma coisa. Então, o que ela traz ali pra gente? A gente precisa saber quem é a empresa responsável por aquele produto, que produziu, que está vendendo aquele produto. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Etiqueta Certa, ela não trabalha só com etiquetas de vestuário? Etiquetas têxteis, porque o regulamento, okay. Na verdade, o regulamento que a gente... É específico do têxtil. É específico do têxtil. Ele é o Regulamento Técnico Mercosul para Etiquetagem de Produtos Têxteis. Publicado pelo Inmetro no Brasil, mas o que a gente segue aqui é âmbito Mercosul. Entendi. Então, a gente trabalha com vestuário, que na verdade é o que sente a maior dor, porque tem uma variabilidade de produto muito grande. Então, às vezes, tem empresa que todo dia tá fazendo etiqueta. Sim, né? sim. Eu tenho cliente que já fez em um ano 20 mil etiquetas diferentes. Sim. Então, é uma dor maior do que a fiação, do que a tecelagem, mas a regulamentação se aplica para eles também, tá? E aí, dentro ali dessa regulamentação, a gente precisa saber o tamanho do produto que a gente está comprando, principalmente na compra online, mas ali na loja, a gente vai pegar aquele produto que a gente entende que tem a ver com a gente, que tem a ver com o nosso tamanho.
a gente precisa saber onde ele foi feito. Então, a origem de fabricação, né, o feito no Brasil, fabricado no Brasil, não é algo exclusivo do Brasil. O mundo inteiro, todos os países, você precisa etiquetar Saber o produto onde e que foi saber feito. onde que foi feito, porque isso Uhum. evita fraude, contrabando, rastreabilidade do produto. Então, tem um porquê. E a composição e a simbologia de cuidados. Isso é muito importante para o consumidor final. Porque ele precisa saber o que ele está comprando. Eu estou comprando uma seda ou um poliéster? Eu estou comprando um produto que eu sou alérgica ou não sou alérgica? Né? Então, ele tem que saber ali a matéria-prima daquilo que ele está comprando. Uhum. Vamos extrapolar. Ah, eu quero saber se o meu produto é de couro mesmo ou se é um couro ecológico, né? Então, isso tem esse porquê por trás da legislação. Karine, tu sabe que quando a gente marcou esse podcast e tal, eu fiquei pensando, e tu me apresentou toda a regulamentação e tal, eu pensei, é muito importante esse podcast não só para as empresas, mas para nós como usuários, né? Uhum. Ontem ainda estava falando com uma amiga que, ai meu Deus, a etiqueta tá me incomodando, mas o fato de eu ter falado contigo e ter entendido como essa etiqueta é importante para mim, para eu saber como lavar o meu produto, como ter os cuidados com o meu produto, a etiqueta incomodou e ela continuou lá onde ela estava. E depois da nossa Sim. conversa, eu não cortei mais as etiquetas. Porque, além de ter essa questão de regulamentação para as empresas, que é importante porque tem a cobrança de estar dentro de uma norma, né? Sim. É importante também para o usuário, né? Muito. E aí, assim, cabe também à confecção, à marca, investir um pouco mais numa matéria-prima, desculpa, que não vá incomodar o cliente dela, para que realmente o cliente fique com a etiqueta na peça Sim. e na hora de tratar aquele produto, ele realmente tem a etiqueta ali. Sim. Tanto que se você mandar uma peça para lavar na lavanderia e não tiver etiqueta, a lavanderia pode se recusar. E se ela aceitar o produto e seguir o que está ali na etiqueta e estragar o produto, você, como consumidor, pode entrar com um processo contra a marca e reaver, enfim, um outro produto, uma indenização. Sim. Então, a etiqueta Interessante. tem um porquê ali. Tem um porquê de estar ali, né? E agora que a gente fala muito de sustentabilidade, tem muitas marcas que estão investindo também muito em sustentabilidade. O que é mais sustentável do que o consumidor ficar com aquela peça durante muito tempo? Exato. Então, se ele trata bem daquela peça e preserva aquela peça por mais tempo, é uma questão também de sustentabilidade. Então, às vezes, tem marcas que investem muito em matérias-primas, em coisas diferentes, e coloca qualquer etiqueta, qualquer matéria-prima ali, não se aprofunda. E hoje em dia, você tem matérias-primas mais sustentáveis para etiqueta, com um toque melhor, e que vai, inclusive, impactar ali na experiência de uso do cliente. E aí, voltando um pouco realmente sobre a norma ali, o impacto que a gente tem ali na confecção, é o Inmetro que faz essa lei. E aí, dentro da regulamentação, ele puxa uma norma da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A grande maioria das normas da ABNT são voluntárias. Vamos fazer uma analogia ali da norma para a gente fazer os trabalhos de conclusão de curso? Ela é uma norma voluntária, a faculdade, a escola, ela adota se ela quiser. Não tem uma multa se você não fizer o seu trabalho com uma norma da ABNT. Mas no caso da norma de simbologia têxtil, que atualmente ainda é a 3758 de 2013, ela é exigida dentro do regulamento do Inmetro. Por isso, ela é uma norma obrigatória. Entendi. Tem que seguir exatamente o que está ali dentro da norma. E aí, o Inmetro, ele pede para o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, fiscalizar se as empresas estão cumprindo, estão fazendo as etiquetas de acordo com essa lei. Os IPENs, eles são estaduais, cada estado tem o seu órgão delegado, e aí ele pode fiscalizar no comércio, dentro da fábrica e no centro de distribuição. Então, ele pode ir lá, bater na fábrica, falar, sou do IPEN, vim fiscalizar as etiquetas, quero ver seu estoque. Ele pode fazer isso e autuar se dentro do estoque forem encontradas etiquetas erradas, tá? Etiquetas erradas que tu fala é sem a regulamentação, sem as normas da BNT. Que não estejam seguindo aquelas informações que eles pedem ali dentro da regulamentação. Tá? Legal. Inclusive, já fazendo o nosso CTA, a gente pode deixar aqui um e-book, um link para o pessoal baixar um e-book com essas regras principais da regulamentação, com o resumo do que do que é pedido nessa regulamentação do Inmetro, tá? E aí, se for feita uma fiscalização em loja, ou no centro de distribuição, ou na fábrica,
e for encontrada alguma etiqueta com alguma não conformidade em relação a essa lei, pode-se lavrar uma autuação, uma multa ali para aquela empresa. Então, as multas elas são regulamentadas também, os valores das multas, pela Lei 9933 do Inmetro. E essa lei, ela regulamenta todas as leis do Inmetro. E essa autuação, ela pode variar de R$ 100 a 1,5 milhão. Nossa. Tá? E aí, assim, o que vai ser ali os critérios para esse valor dessa multa, tá? Vantagem oferida pelo infrator. Então, se realmente ali o fiscal entender que ele está levando uma vantagem em ocultar uma informação ou colocar aquela informação errada ou de uma forma diferente do que é pedido. O porte da empresa. Então, quanto maior a empresa, mais cara é a multa. Então, às vezes, pelo mesmo erro, uma empresa menor vai pagar uma multa menor do que uma empresa maior. Reincidência. Então, a gente sempre fala, olha, se você já levou uma autuação, você precisa corrigir, porque a fiscalização já sabe que você não está fazendo correto, ela vai voltar depois para verificar se você corrigiu, e se você não corrigiu, você vai ser autuado de novo com uma multa mais cara, porque você vai entrar dentro dos critérios de reincidência. E aí também a gente pode trazer algumas questões, assim, do quanto que aquilo teve impacto na sociedade. A gente já viu, por exemplo, marcas agora nesses nossos tempos de mídias sociais, de blogueiros que viram alguma coisa errada ali na etiqueta, se sentiram enganados, lubrijados, ou que tiveram problemas ali na lavagem e foram para o Instagram, foram falar. E aí isso acaba tendo uma repercussão nacional. E se chegar nos ouvidos ali da fiscalização, que também está no Instagram, que também está no WhatsApp, isso acaba tendo ali um prejuízo maior na hora da autuação. Tá? Em termos práticos, a gente já viu uma autuação de R$1,5 milhão? Ainda não. Mas também nunca vi de 100. A gente recebe muitas empresas que foram multadas, né? Então, normalmente o pessoal foi multado e aí vai procurar como não ser mais, né? Não tem um trabalho preventivo, tem um trabalho ali de resolver a dor. E aí a gente vê, assim, empresas muito pequenas, mas assim, ateliês, empresas com um processo produtivo muito enxuto, recebendo multas ali em torno de R$15 mil, tá? E empresas maiores, vamos pensar em grandes marcas, 60 mil, 100 mil reais. Tem também a questão do recolhimento de produtos. É permitido pela lei que, ao encontrar uma etiqueta errada ali na loja, no centro de distribuição, a fiscalização passa para recolher tudo. Então, não pode comercializar aquele produto com a etiqueta errada. E é assim, a gente já viu marcas que estavam ali com o produto, tem 100 lojas, 150 lojas, e ter que recolher de todas as lojas, retirar e reetiquetar. Então, o custo da logística, de você conseguir processar tudo isso. E eu não falo nem o custo desse reprocessamento. O custo de você não ter o produto em loja no momento certo é muito maior. Porque moda é fast fashion, você tá ali... Exatamente, é aquela coisa, é o que tá na tendência agora. Se esse produto vai para fora e fica um tempo porque tem que abrir, tem que tirar a etiqueta errada, costurar a nova. É bem isso mesmo que tu falou, o time de estar na loja... Perdeu. Às vezes ele compõe ali um mix de produtos, uma composição de mesa, uma composição de vitrine. Modelo, exatamente. E acabou. E a gente anda vendo isso acontecer. Às vezes a empresa, dependendo do ticket médio dela, ela tá mais preocupada em não ter o produto na loja do que com a própria autuação. Sim. E assim, além da multa... Quando a gente pensou na etiqueta certa lá no início, a gente achava que a dor principal das marcas, das confecções, era a multa, era evitar a multa. Eu lembro que no ano, assim, quando a gente teve a primeira ideia inicial, a gente tinha o dado de que a indústria têxtil brasileira tinha pagado R$100 milhões em multas por causa de etiquetagem errada. E a gente falou, não, isso é um absurdo, R$100 milhões que a gente pode reinvestir na indústria se a empresa fizer certo. E aí a gente começou a desenvolver a etiqueta certa, a empreender. E aí, quando a gente começou realmente a atender o cliente diretamente, a gente viu que a multa é uma das menores dores. O que realmente é a maior dor é o processo. Então, a gente tem alguns casos assim, por exemplo, uma empresa de private label, que é uma confecção que produz para outras marcas. Ela precisa entregar o produto já etiquetado, de acordo com a lei, de acordo com os manuais de etiquetagem ali do cliente dela.
Se ela entrega ali, vamos dizer que uma empresa está em Santa Catarina aqui e o cliente dela está em São Paulo. Ela coloca o lote dentro do caminhão, vai para São Paulo, chega lá no centro de distribuição, ela vai passar por uma inspeção. Se for identificado alguma coisa errada, o produto volta, o lote de produtos volta todo para o caminhão e ele volta para Santa Catarina, tem que descarregar, reetiquetar, mandar de novo. Então, assim, o custo dessa devolução, o produto demora para ser faturado, atrasa o fluxo de caixa da confecção. Então, assim, o custo de você não fazer uma etiqueta correta e ter uma devolução quando você é um private label é muito alto. Sim, é muito maior do que a multa. Muito maior do que a multa. Assim, eu falo que a multa é quando deu realmente tudo muito errado. Porque o esforço para você fazer uma etiqueta certa e da forma como as empresas fazem hoje, e que tem muito risco para ela e que é muito ineficiente e acaba gerando esse tipo de erro, dá muito prejuízo para a confecção. A gente já chegou a fazer alguns estudos que quando uma empresa tem o produto devolvido por causa da etiqueta, a margem que ela tinha de ganho naquele lote, ela perde. Então, a confecção produziu aquele produto de graça para o cliente dela. E ainda assim, tem outros relatos que a gente tem, porque como que é o processo sem a etiqueta certa? Tem uma pessoa responsável pela etiqueta dentro da empresa, ela vai ali escrever as informações, ela vai pegar o manual do cliente, ela vai pegar a lei, ela vai estudar a lei, ela vai entender aquele produto, vai muitas vezes pegar a ficha técnica do produto e montar a etiqueta, escrever as informações ali da razão social, da marca, o CNPJ, a grade de tamanhos, colocar simbologia, medir tamanho de símbolo, medir tamanho de letra, que tudo isso é regulamentado. E aí ela pode errar, né? E Sim. aí normalmente ela fecha, desculpa, até ia antecipar, mas normalmente ela fecha aquele arquivo e manda para alguém aprovar. Ou ela vai mandar para um superior aprovar, ou ela vai mandar para um cliente aprovar. E assim, eu já vi que o prazo de criação, aprovação, alteração, vai e volta, são 2 semanas. É o que todo mundo relata pra mim. Gente, eu demoro 2 semanas pra conseguir chegar num layout final de uma etiqueta que eu acho que está certa. Que às vezes eu nem tenho certeza que está certa. E aí, às vezes, o lote de produto tá pronto e eu não tenho ali a informação final da etiqueta pra conseguir imprimir a etiqueta, colocar no produto e despachar pra loja, pro cliente. Então, assim, na moda que os lead times são cada vez mais curtos, como assim você fica 2 semanas para desenvolver uma etiqueta? A etiqueta, exatamente. Isso é inconcebível. Com a etiqueta certa, você tem ali a aprovação em tempo real. E em 10 segundos, você tem a sua etiqueta pronta, aprovada para colocar no produto. Então, aí, quando a gente vai pensar ali em termos do empresário, o empresário está ali pensando que ele tem os colaboradores, ele tem a gestão da empresa, ele tem que conseguir cliente, ele tem que deixar a fábrica dele operando na capacidade máxima produtiva, ele tem que faturar, ele tem que pensar no fluxo de caixa dele, porque ele tem que faturar para pagar, né, o fluxo de caixa do próximo mês, e aí ele tem um pedido devolvido, reprovado por etiqueta. E aí ele tem um problema ali que atrasa a operação, um reprocesso. Fita de etiqueta é super caro, ribbon é caro, e aí você encontra um erro depois que já está tudo impresso, e aí você tem que reimprimir isso, e aí vai aumentando o seu custo de produto. Então, a gente identificou tudo isso depois que a gente começou a trabalhar com a etiqueta certa, e a gente viu que o software, ele consegue, né, prevenir das multas, mas ele também vai conseguir evitar perder essas margens por causa de devolução, evitar desperdício de matéria-prima, fita, ribbon, e você vai ter uma maior previsibilidade financeira, né? Então, eu sempre pergunto assim, né, pro cliente, qual é o seu budget anual de reprocessos? Qual é o seu budget anual para pagar a multa? Qual é o seu budget anual para pagar uma devolução que o seu cliente vai fazer? Eu tenho certeza que a resposta é 0. Então, assim, se você tiver qualquer tipo de devolução, de multa, de reprocesso, está saindo do seu lucro. Está saindo da sua margem. Se você investe numa tecnologia, se você investe num software, você investe na melhoria do seu processo, você sabe quanto que custa aquilo. E aí você vai colocar isso no seu orçamento, e aí todo esse investimento que você vai fazer vai prevenir que você vai ter surpresas ali na frente que vão tirar do seu lucro. Né? Então, essa é a lógica do Etiqueta Certa. Enfim, essas foram as motivações
da gente criar a plataforma. E, Karine, é muito importante, assim, o que acontece nas confecções, né? A gente tem muitas confecções pequenas e micro aqui no Brasil. Uhum. Então, trazer... Às vezes, o empresário, ele tá tão lá envolvido Uhum. nas coisas mais macros e não tanto no processo, Uhum. que um erro, às vezes, não é explícito. Não E, né? E aí, quando tu começa com esse questionamento, é quase como uma venda consultiva, né? De falar para ele assim, olha, tá, e aí, qual o seu budget para em caso de ter uma autuação? Né? E tu começa a conversar com ele, tu faz ele pensar de que, ok, para mim não tá muito claro hoje, mas eu posso vir a ter. E aí eu acho que muda o mindset de que ele precisa, de fato, de tecnologias, e isso... A Audaces traz muito, né? De tecnologias também dentro desse processo de desenvolvimento. Isso é muito importante, assim. É até um conhecimento que não é só uma venda, é um conhecimento que a gente traz para esse empresário para que ele consiga perpetuar a empresa dele. Porque é isso que, como empresa, como Audaces, como etiqueta certa, é o que a gente quer dos nossos clientes, né? A Audaces, ela é pioneira, realmente, assim, nessa questão da eficiência do processo da confecção e é totalmente acessível para uma confecção pequena. E, assim, quem tem Audaces hoje, assim, milhares de confecções no Brasil tenho certeza que não consegue imaginar a sua vida sem Audaces. Sim. Não faz sentido. Não faz sentido você... Assim, eu tenho certeza que hoje ele não vira... tá apertado aqui o custo, vou cortar o Audaces. Ele não vai fazer isso porque ele sabe que se ele não tiver essa tecnologia, o processo dele vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais demorado, vai dar muito mais problema, ele vai ter muito mais perdas. E no final, a quantidade de problemas e prejuízos que ele vai ter será muito maior do que a previsibilidade financeira que ele tem ao pagar o Audaces, né? Então, a etiqueta certa é nessa função, e na verdade, claro que a gente se inspirou muito no modelo de negócio da Audaces quando a gente pensou e criou a etiqueta certa, né? E até só para resumir um pouco para o pessoal, o que é de fato a etiqueta certa, porque é difícil o pessoal entender, porque não existia uma etiqueta certa antes, e não existe uma outra etiqueta certa antes da gente, que é realmente uma plataforma de conformidade para a criação das etiquetas regulamentadas. Então, o que a gente tem? É um software as a service, é um software que funciona online, que tem toda a regulamentação de etiquetagem programada. Temos hoje a regulamentação do Brasil, dos Estados Unidos, do Mercosul. Temos também os manuais dos principais marcas e magazines ali programados. Futuramente, a gente já logo vai ter da União Europeia também. Então, basicamente, vamos dizer que tem uma pessoa ali responsável pela etiqueta na empresa. Em algumas empresas, às vezes, tinham várias pessoas e com a etiqueta certa a gente conseguiu reduzir para uma ou meia pessoa ali, que começaram a ficar, outras pessoas ficaram responsáveis por outras áreas, até mais estratégicas para a empresa. Exato. Porque a etiqueta não é estratégico para confecção de fato, né? Ela é algo que precisa ser cumprido, ela é importante para o consumidor, mas a confecção precisa resolver ela rápido, né? Ter ela certa e resolver ela rápido. E aí, o que o operador vai ali fazer, né? O profissional vai fazer? Ele vai dizer para o software que produto que ele está etiquetando, para que mercado, se é Brasil, se é Estados Unidos, para que cliente, às vezes, se é uma marca como Renner, C&A, enfim, para o cliente dele. E quem desenha a etiqueta, coloca a simbologia, coloca a composição, é o software. E ele dá para a confecção o arquivo pronto, final, só para ele ser impresso. E aí ele vai imprimir aonde ele já imprime hoje. Ou numa gráfica, ou numa impressora que ele já tenha. Então, ele não precisa mudar esse processo. Mas ele tem ali, com a etiqueta certa ali, a etiqueta assegurada, que está em conformidade na legislação vigente. Porque aí, quando tem atualizações, a gente atualiza o software para ele estar sempre na atualização, né, da norma vigente. Então, isso faz com que ele ganhe tempo no desenvolvimento. Ele não precisa... Tem ali... Né, ficou... Gente, eu vou voltar porque esse slide estava repetido, tá? Vou começar daqui. Então, isso faz com que o profissional tenha ali a regulamentação sempre atualizada e a aprovação em tempo real. Então, todo aquele fluxo de processo de que eu crio aqui e tenho que perguntar para alguém se está certo ou se está errado, aprova ou reprova, seja para o meu superior ou seja para um cliente, não precisa mais, porque o software ele já vai dar o arquivo em conformidade. Tanto que hoje a gente já tem parcerias com alguns magazines e marcas que, para confecção, que usam a etiqueta certa,
a etiqueta já não é mais inspecionada no controle de qualidade. Então, ou deixa passar, ou não precisa levar a amostra, ou também a empresa tem pontuações ali no ranking de fornecedores, então ela é uma empresa melhor avaliada e melhor, assim, dentro ali da escolha por um fornecedor ou outro, se o fornecedor usa a etiqueta certa, ele tem prioridade, porque isso evita também que a marca tenha problemas, evita atrasos na entrega. Então, é tudo uma coisa por trás que que às vezes não tá claro, né, pro dono da confecção, de que ele pode ter tantos esses problemas se ele não estiver usando uma tecnologia. Karine, deixa eu te fazer uma pergunta bem técnica, assim. Quando o cliente ele compra, quando a empresa compra o software, a etiqueta certa, tem a implantação, e aí tem bancos de dados específico por cliente? Tem. Na implantação, a gente configura para o cliente vários modelos. E aí a gente adapta aqueles modelos para o layout da etiqueta que ele usa. Tem gente que usa na horizontal, tem gente que usa o logo, tem gente que usa códigos específicos, ordem de produções específicas que vai na etiqueta, códigos de barras, QR codes. Então, tudo isso é customizável e construído dentro do login da empresa, né? Interessante. Os modelos específicos para ele. Às vezes, ele fornece para outros países, então a gente também cria os modelos para as etiquetas internacionais para exportação. Ou ele fornece para várias marcas. Eu tenho um cliente que tem mais de 50 marcas que ele fornece. Então, são 50 CNPJs, 50 razões sociais, 50 modelos, no mínimo, diferentes, que ele precisa adaptar ali na hora dele criar a etiqueta para os produtos. Então, o software também já tem esses modelos e ele já busca no banco de dados para ele já fazer isso muito rápido. Interessante, bem interessante. Tá. Conformidade para exportação, na verdade, já até comentei que a gente tem Mercosul, Estados Unidos, e é muito importante enfatizar isso para o pessoal, que não é uma simples tradução da lei brasileira. Então, na verdade, para o Mercosul Argentina, Paraguai, Uruguai. Se você pegar o Brasil e traduzir para o espanhol, ok, a regulamentação é a mesma. É a mesma. Apesar que a gente já viu, por exemplo, às vezes o pessoal traduz alguns termos no Google e o Google coloca a tradução errada. Os termos não são exatamente aqueles que são usados no Paraguai, na Argentina e no Uruguai. Então, tem que prestar atenção nisso. E me fala uma coisa, sobre essa questão do espanhol. Cada país, às vezes, tem uma diferença de nomenclatura. Tem mesmo. Então, de fato, a tradução não pode ser a mesma. Não pode ser a mesma. Então, a gente já faz essa tradução adequada automaticamente no etiqueta certa. Perfeito. Então, o profissional ele vai ver em português, criar a etiqueta toda em português, e aí o software coloca automaticamente no espanhol do país que ele tá mandando. Então, ele vai falar, tô mandando pra Argentina, tô mandando pro Paraguai. Ou, no caso, por exemplo, Colômbia tem regras diferentes. É espanhol, mas tem regras diferentes, porque não tá dentro do Mercosul. Então, isso o software faz automático essa adequação. E Estados Unidos, a regra é diferente também. Não é igual, não é só traduzir para o inglês. E Reino Unido, a gente vai disponibilizar União Europeia e Reino Unido a partir do segundo semestre de 2024. Mas também são regras até mais rigorosas do que a gente tem aqui no Brasil, tá? E aí a ideia é que o software, né? A ideia não, é o que o software faz. Ele já coloca nessas regras e nos idiomas automaticamente, a partir do que está se fazendo aqui no Brasil. Isso é ótimo porque a agilidade que dá para esse cliente, né, para essa empresa, e às vezes a pessoa que está fazendo a etiqueta não é uma pessoa que fala a língua ou que tem o idioma, enfim. E, na verdade, ninguém sabe as regras, tá? E a gente vê muito a orientação errada de despachantes, de traders. Porque, mas o cliente lá pede assim. A gente faz assim há anos. Acabou de mudar a regra da União Europeia, não fez 2 meses. Então, né, a gente está agora em abril, gente, gravando isso em abril de 2024. Então, não faz 2 meses que mudou a regra de simbologia texto da União Europeia. Então, assim, os despachantes orientam errado, as traders orientam errado. Claro, eles fazem muito bem o trabalho deles ali dentro do que eles se propõem. A gente não faz o trabalho de despachante, a gente não faz o trabalho de trader. Mas na parte de etiquetagem, a gente sim monitora as regulamentações do mundo inteiro. A gente participa das comissões de normas que atualizam essas regras no mundo inteiro. No Brasil, a gente está agora fazendo um trabalho que vai também, a partir do momento que atualizou as regras da União Europeia, vai atualizar aqui do Brasil também. Então, a gente está participando junto com o Inmetro, junto com a BNT, junto com a ABIT, da atualização da norma do Brasil, tá? Então, a gente
é especializado em conformidade regulatória e aí a gente consegue traduzir isso de uma forma automática por meio da plataforma que a gente criou. Então tem que tomar cuidado com Ótimo. isso, tá? E aí uma outra analogia que eu faço é assim, se aqui no Brasil as marcas têm dificuldade de entendimento, se aqui no Brasil as marcas, as empresas se orientam todas erradas, se aqui no Brasil a gente pega matéria-prima com informação errada, a mesma coisa acontece fora. Então, e fora é pior, porque quando você manda um produto e na alfândega tem a fiscalização, e se for identificado, ele é barrado, ele não pode entrar no país, e aí você tem uma devolução por aéreo, né? E por navio, é muito mais caro, né? É transatlântico, Nossa, né? sim. Então, é muito pior você ter uma devolução, uma rejeição na exportação do que no Brasil, tá? Então, Legal. na verdade, na prática, hoje, né, a nossa missão é ajudar a indústria a evitar prejuízos financeiros e ter mais eficiência de processo por meio da tecnologia, que é muito partner da Audaces. Sim. É o que na prática ali a gente consegue fazer. Tecnologia, software, a gente consegue realmente encurtar processos, tornar tudo mais rápido, eficiente. A comunicação, né? Tem gente que aprova etiqueta por WhatsApp. Gente, o que você faz por WhatsApp que você consegue fazer certo? Não consegue nem digitar certo, vem tudo errado. As palavras vêm todos aqueles corretores automáticos, mandam tudo errado. Exato. E é aquela troca enorme de áudios que às vezes você demora mais tempo ouvindo áudio do que resolvendo o problema. Então você corta tudo isso e a vida fica muito melhor. A gente tá até para gravar esse depoimento. Foi recente, né? Que a gente recebeu um novo cliente, tá com a gente há 30 dias, é uma grande marca brasileira. E a pessoa da engenharia de produto que é responsável pelas etiquetas. E ela virou pra gente e falou assim: pra mim, a etiqueta certa hoje é uma questão de sanidade mental. Porque eu tinha que revisar todas as etiquetas que eram em 3 idiomas. Nossa, e eu tinha problema. A gente já encontrou várias pessoas com burnout. Pessoas da área de etiquetagem com burnout por causa da etiqueta. Olha só. Porque, assim, você é responsável por Exatamente. Se você errar, é uma autuação, Exato. é uma multa, é um problema enorme, é um prejuízo. É letrinha pequena, é informação parecida, que o olho chega uma hora que acaba não vendo mais. E aí tu imagina aquela empresa que tu acabou de falar agora há pouco, que tem não sei quantas marcas, não sei quantos CNPJs. Então, como que um ser humano consegue garantir ali que tudo vai estar certo? Gente, os olhos não veem, né? Então, a tecnologia consegue fazer isso Sim. de uma forma muito mais eficiente e chega a ser, né? E a nossa parceria aqui, né, de etiqueta certa com a Audaces é muito isso, de trazer a regulamentação, trazer a tecnologia, né, para o cliente, com a Audaces na parte de ficha técnica, que querendo ou não também traz as informações que a etiqueta certa precisa para fazer precisa estar ali, né? Qual é o material que vai ser utilizado, quais são os pequenos cuidados que a gente tem que ter. E trazer isso de uma forma organizada para que a pessoa que receba... E essa questão, não vou mandar por WhatsApp. Eu vou ter uma ficha, eu vou ter ali um documento onde, inclusive uma etapa, que daí a gente hoje tem 2 softwares para trabalhar, né? A gente tem a parte da ISA, que é todo o planejamento e gerir. Então, dentro da ISA, ele vai ter uma etapa, ele vai ter um momento para ele dizer assim, ó, agora é o meu momento de criar a etiqueta. Né? E depois a parte da ficha técnica, que é levar o que a gente conectou da etiqueta certa na nossa ficha para a nossa produção. Porque também não acontece muito, Karine, um questionamento. Se acontece muito, né? Essa questão de etiquetar, colocar a etiqueta no produto que não era daquela composição. Acontece. Que não era. Então, assim, hoje a ficha técnica traz pra gente isso. Eu costumo dizer que a etiqueta, assim, ó, ela informa e te defende. Eu estou informando o que eu preciso. E se tu não me trouxeres o que eu te pedi, eu consigo me defender dizendo assim, olha, mas eu te pedi, tá assim, né? Eu disse o local da etiqueta, eu disse a altura a medida. Então, e é bem isso mesmo, da gente trazer para o pessoal que vai criar a etiqueta, as informações com a ficha técnica, o gerenciamento pela ISA. Sim. A ficha técnica é realmente a alma do negócio. Exato. Ali na produção de moda. Sim. Inclusive, assim, quando um cliente nosso tem dúvida de alguma coisa em relação a como fazer a etiqueta, às vezes tem produtos muito complexos, tem várias partes, porque tem uma regra dentro da regulamentação que fala assim, todo o produto que possui
2 ou mais partes de tecidos de composição diferentes, você precisa dizer o nome da parte e a respectiva composição. Até, salvo regra de 30% do peso da peça você pode optar por não informar ou informar se você quiser. E forro diferente da composição, sempre você precisa informar. Só que essas partes de produto, elas não têm um glossário na regulamentação falando a manga você chama de manga, gola você chama de gola. Ele só fala isso, você tem que informar. E aí, dependendo da forma como você vai informar, a gente já viu muita autuação. O fiscal entende que o consumidor não vai entender aquela forma que você disse o nome daquela parte. Por exemplo, tecido interno, tecido externo, tecido 1, tecido 2. Você que nomeou sabe qual que é o tecido 1, qual que é o tecido 2, mas o consumidor não sabe. Aí ele autua. Então, dentro do Etiqueta Certa, a gente tem já um glossário de partes que a gente entende que o consumidor vai entender e que o fiscal vai aceitar. Mas, às vezes, o cliente vem com uma peça muito difícil que ele mesmo não consegue identificar dentro do Etiqueta Certa. E aí tem o nosso canal de suporte, que tem especialistas técnicos lá, que vão ajudar ele a nomear essa parte. E aí a primeira coisa que a gente faz, me manda a ficha técnica. Porque na ficha técnica que tá todo o descritivo do produto, tá a foto, tá o desenho técnico do produto. E aí, a partir daquele material da ficha técnica, a gente vai auxiliar ali o cliente a nomear corretamente e ajudar ele ali a montar a etiqueta dele dentro do sistema. Então, assim, a ficha técnica é fundamental. Todo mundo tem aqui no Brasil, na verdade é mundial isso, tem a Zara como uma marca muito referência. E eu já fiz algumas imersões lá, tive a oportunidade de visitar a estrutura interna da Zara. E assim, o que eles têm de ficha técnica, assim, eles chegam a ter produto com ficha técnica de 30 páginas. Tá tudo especificado, tamanho de botão, tamanho de linha, pontos por centímetro. Então, para você conseguir... É um documento daquele modelo. É um documento daquele modelo que segue o produto do início ao fim. Sim. Então, assim, voltando, quando você não tem um processo realmente fechado, redondo, automatizado ali, a chance de você ter um erro ali na frente é muito grande. Então, acontece sim, a gente já viu empresa de ter a etiqueta certa, que fez no próprio etiqueta certa, mas pegou a etiqueta certa e colocou no produto errado. E aí não tem o que fazer. Você tem uma etiqueta certa de um produto, por exemplo, 100% algodão, e coloca num produto poliéster. Tá errado. Você vai ter problema no seu cliente, você vai ter problema na fiscalização. Então, você conseguir ter um processo inteligente, tecnológico, fechado ali, acho que o Audacity 360 traz essa proposta de você realmente gerenciar de uma forma... Todo o ciclo de produto, a chance de você ter problema é muito menor e você ter sucesso ali na sua operação, ser mais profissionalizado. Ser mais assertivo. É muito maior, né? Não é mágica, é tecnologia. Sim, tu sabes que a gente está conversando aqui, eu estou pensando nos nossos clientes em comum, que é muito importante essa integração do que tu me falou, de que a etiqueta, ela precisa ser comum à nomenclatura de partes. Então, pensando num fluxo de atendimento do cliente, para uma capacitação, para uma implantação, a gente tem que também capacitar o pessoal da ficha técnica de acordo com as nomenclaturas que a gente tem para que eles coloquem. Eu atendi um cliente semana passada e, de fato, ele coloca tecido 1, tecido 2, mas o que é o tecido 1? Qual é a parte do tecido 1? Qual é a parte do tecido 2? Ele pode até avançar dentro do processo dele, mas aí na hora que ele for para a etiqueta certa, ele não consegue, porque é impossível ele informar isso, usar isso na etiqueta certa. Aí acaba tendo trocas de informação, correções ao longo do processo. Mas em muitas empresas é a área de produto que cuida da etiqueta. Na verdade, tem de tudo. Tem a parte de almoxarifado, tem a parte de qualidade, mas quando a gente cuida direto com a parte de produto, a gente orienta em relação a essa questão das partes. Legal. E isso não vem de nenhum outro lugar, é uma informação que a confecção, ali na hora de criar o produto, a ficha técnica tem que saber. Exatamente, tá? Exatamente. No Etiqueta Certa, a gente consegue travar isso de alguma forma, se isso não for da área de produto. Mas o ideal é que o processo dentro da empresa seja mais alinhado, né? Mais homogêneo. Sim. Tá? E aí, para quem que é a Etiqueta Certa hoje, né? A gente atende, ateliês, microempresas, até os grandes players do mercado.
Então, ele é todo modular e os módulos eles vão sendo montados de acordo com a necessidade da empresa. E aí você consegue ter ali uma adequação de pacotes, produtos, preços, desde o pequeno até o grande. E hoje a gente tem ali programado, né? Vestuário, calçados, bolsas, cama, mesa e banho, bijuterias e roupas e acessórios para couro. Na prática, a gente tem mais de 30 regras, 30 legislações e manuais programados, porque se você vai fazer um vestuário embalado, ele tem uma regra. Se você vai fazer um vestuário infantil, ele tem outra regra. Se você for fazer um vestuário com parte couro, parte têxtil, tem outra regra. Então, tudo isso é previsto dentro do sistema para que você realmente tenha a etiqueta certa de acordo com aquele tipo de produto que você está fazendo, tá? Não Então, hoje, o que a gente tem de histórico? A gente vem muita gente que tem autuação pra gente, vem muita gente que tem um histórico de muita devolução de pedido, e essas empresas, desde quando elas começaram com a gente tem ainda nosso primeiro cliente ali de 4 anos atrás, zeramos incidências de multas, zeramos pedidos devolvidos, então nossos clientes nunca tiveram ali pedido devolvido no centro de distribuição. Zeremos produtos confiscados nas alfândegas, ali nas exportações. A gente tem cerca ali de 30% dos nossos clientes fazem etiqueta para algum lugar para fora do Brasil. E a gente percebeu ali até um aumento de 85% de eficiência no processo. Porque esse processo, hoje, como é feito ali, ele é muito moroso, né? Então, acho que aqui tá a principal dor. E aí, eu trouxe aqui as nossas redes sociais para vocês, Instagram ali, para vocês conhecerem, marquem a gente, sigam a gente ali. A gente é bem ativo de compartilhar conteúdo, né? Legal. Sabes que eu tô aqui pensando um pouquinho sobre essa parceria, Etiqueta Certa e Audaces, e eu vejo que, assim, hoje a Audaces, nesses 2 softwares que a gente tem, ela vai muito além de ser para a confecção, né? A gente é muito atuante na confecção, mas essa plataforma também, em alguns produtos, a gente atende, porque qualquer produto que vai ser desenvolvido precisa do quê? De uma gestão no ciclo de produção, que é onde a gente entra com a Isa, trazendo todo o gestor ali, quando ele entra na Isa para ver os gráficos, entender onde é que está cada modelo, cada produto, né? Não necessariamente cada modelo, mas cada produto. Dentro do ciclo, ele consegue fazer uma gestão à vista muito mais rápida, muito mais assertiva, né? Para as pessoas que trabalham, que são essas pessoas que fazem parte das etapas, também fica muito mais fácil a comunicação entre elas. Então, por exemplo, assim, tu colocou a etiqueta para eu fazer, mandasse a ficha para eu fazer, e eu vejo que na minha regulamentação lá, no Etiqueta Certa, tá faltando uma informação. Eu não preciso mandar um WhatsApp, eu não preciso sair do meu posto de trabalho para ir até a tua mesa e dizer, Karine, você esqueceu de dizer a composição desse tecido. E tem um histórico, né? O histórico, exatamente. Que é aquela coisa, a gente usa também para gerenciar, criar um histórico, informar quem fez, quem não fez, o que fez, certo? Isso na parte da Isa, né? E na parte daí do Ideia também, todo produto que tu precisa desenvolver, que tu precisa criar, que tu precisa produzir, tem que ter uma ficha técnica. Tem que ter informações técnicas para a produção desse produto, né? Desse modelo que seja. A gente traz a ficha técnica para desenvolvimento desse produto. Para quê? Para que ele tenha essa forma de informar, né? Não, eu estou te informando que eu preciso isso, que eu preciso essa etiqueta, que eu preciso que ela seja costurada. Existe o desenho técnico, as medidas, tudo. Para quê? Para que saia o mais perfeito possível. Então, se tu tens a gestão ali da tua criação da etiqueta, da parte de modelagem, todo o ciclo de produto, a tendência de tu ter um produto assertivo e sem ter problemas com multas é muito grande, né? É muito maior. Então, assim, sinceramente, eu sou dona de empresa e sei todas as dores que a gente tem ali na hora de você criar alguma coisa, desenvolver alguma coisa. Se eu fosse dona de confecção, eu realmente não sei como ter uma confecção sem ter essas ferramentas. Porque parece que é um caos. Sim. Parece que é um caos. E assim, eu fico me colocando no lugar do dono. Cara, você tá ali preocupado em... Você acorda... Dono de confecção acorda cedo. Você chega ali 6h30, 7 horas da manhã na fábrica. Você quer que a sua empresa seja um sucesso. Você tá ali todos os dias trabalhando
12, 16 horas por dia, porque você quer crescer, você quer prosperar. E aí você tem uma devolução, aí você tem um reprocesso, você tem desperdício de matéria-prima. Eu tô falando de tecido, porque quando você tem erro no corte, você tem erro no encaixe, se você não tem essas tecnologias, né? E aí um monte de problema que pode surgir que vão estar atrapalhando ali o seu propósito, o seu plano de sucesso, né? Então, eu, particularmente, se eu tivesse uma confecção, eu não sei se eu dormiria à noite se eu não tivesse essas ferramentas. As tecnologias. Né? Porque, assim, particularmente, assim, na nossa empresa, tudo que a gente pode ter software, tudo que a gente pode automatizar, a gente tem. Eu tenho lá dentro do meu software, né, que também é um software de gerenciamento, ali uma rúbrica, tipo, softwares que a gente usa, acho que a gente usa mais de 10. Olha só. Alguns são integrados, outros não, mas assim, todas as nossas áreas têm alguma forma de gerenciar as atividades, gerenciar as agendas, gerenciar tudo aquilo que a gente faz para a gente tentar fazer tudo da forma mais automatizada possível. E aí eu vejo que a gente consegue fazer muita coisa com menos pessoas, muito mais rápido, uma forma muito mais eficiente. E aí, às vezes, eu tenho prestadores de serviço que são meus fornecedores, que não usam determinadas ferramentas ou não têm determinados processos automatizados. E eu falo para eles, olha, tô te indicando essa ferramenta aqui porque eu tô cansada, tipo, sei lá, de não receber o boleto na data certa, de todo mês ter essa falha, de ter esse problema. E, ó, conhece, porque o seu processo vai melhorar muito. Que a sua vida vai ficar muito melhor se você tiver essas ferramentas. E, assim, você vai ter tempo para investir energia, sair desse caos, que é a operação, e gastar energia onde realmente interessa, que é crescer e evoluir o negócio. Tu falou que um depoimento de uma usuária da Etiqueta Certa é a questão da sanidade mental, né? E a gente tem um depoimento de uma empresa que utiliza a Audace 360, que ela diz, hoje eu posso sair de férias muito mais tranquila porque eu estou com tudo dentro do meu prazo. Então, é isso, assim, é buscar tecnologia, é buscar informação, é buscar conhecimento, para que a gente consiga que a empresa, né, para que os nossos empresários que estão olhando, nos assistindo, consiga entender o que ele precisa para melhorar a confecção, para trazer mais agilidade, redução de custo e, enfim, é isso, né? É isso, e assim, claro, a Audaces Etiqueta Certa, nós somos empresa, nós temos ali também as nossas metas, queremos, né, ter clientes, vender, mas antes disso... a gente quer ter uma indústria competitiva, eficiente, que consiga realmente crescer, se desenvolver, empresários de sucesso. E somos aí parceiros para conseguir, né, dentro desse ecossistema, contribuir. A nossa ideia como empresa é que o nosso cliente cresça. Sim. O nosso cliente permaneça no mercado. Sim. E com essa nossa visão e essa nossa parceria, eu acho que a gente vai bem longe, né, Sim, Karine? Com certeza. Vários clientes aí, a gente vai estar fazendo um trabalho juntos. Bom, pessoal, estamos chegando no final a primeira de muitas, né, Karine? Foi um prazer te ter aqui, trazer toda essa regulamentação. Eu me senti muito... Eu adquiri muito conhecimento como consumidora, vou tomar mais cuidado com as minhas etiquetas. Fico feliz. Né? E assim, para o pessoal que está nos assistindo, a gente tem o trial do nosso sistema, onde você pode testar por 7 dias. E a gente vai deixar o link aqui embaixo. Então, se vocês quiserem baixar, testar e ver toda essa parte de criação, moldes, encaixe, ideia, ISA, a gestão, a gente vai deixar o link para vocês aqui embaixo. Mais uma vez, Karine, obrigada. Passa aí pra gente, então, quais são os links que a gente tem para fazer todo esse acesso, né? Tá bom. Gente, vou olhar para essa câmera para falar pro pessoal. A gente vai deixar disponível para vocês aqui um e-book aprofundando um pouco sobre essas questões do que são exigidas na regulamentação, tá? E vamos aprofundar essa questão das partes dos produtos, enfim, que tem esse fit aí com a Audaces. E também, se vocês quiserem conhecer o Etiqueta Certa, verem como funciona e se dentro do processo de vocês se encaixaria, vamos deixar também um link para vocês agendarem uma demonstração gratuita, tá? Aí vocês vão falar aí com alguém da nossa equipe, agendar um horário, e aí a gente faz uma call aí no Teams e mostra para vocês como que funciona.
De repente, a gente pode até combinar, né, Karine? Vamos fazer aí uma live mostrando os produtos, mostrando o que a gente tem de diferencial com essa Pode parceria. Que Ideia a não gente falta. fala, e às vezes eu sou muito visual, então às vezes para mim fica muito subjetivo só a fala. Então, de repente, a gente combina aí uma live mostrando o que a gente tem, tirando algumas dúvidas, que eu acho que é sempre bom trazer esse conhecimento e possíveis novas parcerias com novos clientes. Bacana, nos acompanhem. Nos acompanhem para vocês não perderem nada, nenhum conteúdo. Exatamente. Muito obrigada, me sinto muito honrada em fazer parcerias com a Audace. Sou grande admiradora dos fundadores, da empresa, do time todo. A gente sempre está se encontrando e realmente, assim, com certeza a Audaces contribuiu, impactou para o desenvolvimento, crescimento e evolução da indústria da moda brasileira. E a gente é o que a gente é hoje, muito sim, por tudo que a Audaces fez pela nossa indústria. Muito obrigada. Obrigada, Karine. Obrigada, Etiqueta Certa, por todas essas informações, por todo esse conhecimento. Estamos encerrando por aqui, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Fiquem ligados nas próximas.